Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 104 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 4 ao 6 do primeiro livro das Crônicas. Vamos à leitura? Capítulo 4, Descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate. Jaate gerou a Almai e a Laade. São estas as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e Íbidas. E era o nome da irmã deles, Azeleupone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve duas mulheres, ela e Naara. Naara deu à luz a Alzão, a Éfer, a Temene e a Astare. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela, Zarete, Izar e Etinã. Cós gerou a Anube e a Zobeba, e foi pai das famílias de Aarel, filho de Arum. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores odeia a luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. Estom gerou a Bet-Rafa, a Pazéia e a Teína, pai de Irnaás. Estes foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otiniel e Seraías. O filho de Otiniel, Atate. Meonatai gerou a Ofra e Seraías gerou a Joabe, fundador do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. Os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá, Naã e o filho de Elá, Kenaz. Os filhos de Jealelel, Zif, Zifa, Tíria e Azareel. Os filhos de Esra, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou por mulher Miriam, Samai, Isbá, pai de Estemoa, e sua mulher judia deu à luz a Jered, pai de Gedor, a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão, Aminon, Rina, Ben-Anã e Tilom, e os filhos de Ize, Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. Selá foi também pai das famílias da casa dos obreiros de linho em Bet-Asbeia, como ainda Joaquim e os homens de Cozeba, de Joás, de Saraf, os quais dominavam sobre Moabe, e Jazubileém. Estes registros são antigos. Estes eram oleiros e habitantes de Netaim e de Gedera, moravam ali com o rei para o servirem. Descendentes de Simeão. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, de quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibizão, de quem foi filho Misma. O filho de Misma foi Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias como os filhos de Judá. Habitavam em Berseba, em Molada, em Azar-Sual, em Bila, em Ezem, em Tolade, em Betuel, em Orma, em Ziclag, em Bet-Marcabote, em Azar-Suzim, em Bet-Biri e em Saaraim. Estas foram as suas cidades até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades com todas as suas aldeias que estavam ao redor destas cidades até Baal. Estas foram as suas habitações e tinham seu registro genealógico. Estes, registrados por seus nomes, foram os príncipes nas suas famílias. Mesobabe, Jonleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filhos de Aziel, Elioenai, Jacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia, Ziza, filho de Sife, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. E as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente.
Chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, à procura de pasto para os seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom, e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde habitaram dantes os descendentes de Cã. Estes, que estão registrados por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derribaram as tendas e feriram meunitas que se encontravam ali, e os destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitães a Pelatias, a Nearias, a Refaías e a Uziel, filhos de Ize. Feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitam ali até o dia de hoje. Capítulo 5. Descendentes de Ruben. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, porém o direito de primogenitura foi de José. Foram estes: Enoque, Palu, Esrom e Carme, o filho de Joel, Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou cativo. Ele foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos pelas suas famílias, quando foram inscritos na genealogia segundo as suas descendências, tinham por cabeça Jeiel, Zacarias, Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroer até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram do lado oriental até a entrada do deserto, o qual se estende até o rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul, fizeram guerra aos agarenos, que caíram pelo poder de sua mão, e habitaram nas tendas deles em toda a terra fronteira de Gileade, do lado oriental. Descendentes de Gade. Os filhos de Gade habitaram defronte deles na terra de Bazã até Salca. Joel foi o cabeça e Safã o segundo. Também Janá e Safate estavam em Bazã. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulom, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber, ao todo 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jessizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abidiel, filho de Guni, foi o cabeça da sua família. Habitaram em Gileade, em Bazã e suas aldeias, bem como até os limites de todos os arredores de Saron. Todos estes foram inscritos na genealogia nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. A história das tribos transjordânicas. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo e espada, entesaram o arco, eram destros na guerra. Houve 44.760 capazes de sair a combate. Fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, a Nafis e a Nodab. Foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quanto estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na peleja clamaram a Deus que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. Levaram o gado deles, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas, porque muitos caíram feridos à espada, pois de Deus era a peleja, e habitaram no lugar deles até ao exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal-Hermon e Senir e o monte Hermon, e eram numerosos. Estes foram os cabeças de suas famílias, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, cabeças de suas famílias. Porém, cometeram transgressões contra o Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que os levou cativos, a saber,
os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxe para Ala, Abor e Ara, e para o rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje. Capítulo 6. Descendentes de Levi. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão, Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou a Finéias, e Finéias a Abisua. Abisua gerou a Buqui, e Buqui a Uzi. Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías a Meraiote. Meraiote gerou a Amarias, e Amarias a Aitube. Aitube gerou a Zadok, e Zadok a Aimaas. Aimaas gerou a Azarias, e Azarias a Joanã. Joanã gerou a Azarias, este é o que serviu de sacerdote na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. Azarias gerou a Amarias, e Amarias a Aitube. Aitube gerou a Zadok, e Zadok a Salum. Salum gerou a Ilquias, e Ilquias a Azarias. Azarias gerou a Seraías, e Seraías a Jeozadaque. Jeozadaque foi levado cativo quando o Senhor levou para o exílio a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas, segundo as casas de seus pais. O filho de Gerson foi Libni, de quem foi filho Jaate, de quem foi filho Zima, de quem foi filho Joá, de quem foi filho Ido, de quem foi filho Zerá, de quem foi filho Jeaterai. O filho de Coate foi Aminadab, de quem foi filho Coré, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Eucana, de quem foi filho Ebiasaf, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Uriel, de quem foi filho Uzias, de quem foi filho Saul. Os filhos de Eucana, Amazai e Aimote. Quanto a Eucana, foi seu filho Zofai, de quem foi filho Naate, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeroão, de quem foi filho Eucana. Os filhos de Samuel, o primogênito Joel e depois Abias. O filho de Merari foi Mali, de quem foi filho Libni, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Uzá, de quem foi filho Simeia, de quem foi filho Agias, de quem foi filho Asaías. Cantores levitas, são estes os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor depois que a arca teve repouso. Ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exercitavam o seu ministério segundo a ordem prescrita. São esses os que serviam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Seu irmão Asaf estava à sua direita. Era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zera, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quise, filho de Abde, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anze, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Descendentes de Arão. Arão e seus filhos faziam ofertas sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, todo o serviço do lugar santíssimo e a expiação por Israel, segundo tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado.
Foi filho de Arão Eleazar, de quem foi filho Finéias, de quem foi filho Abisua, de quem foi filho Buque, de quem foi filho Uzi, de quem foi filho Zeraías, de quem foi filho Meraiote, de quem foi filho Amarias, de quem foi filho Aitube, de quem foi filho Zadok, de quem foi filho Aimaas. As cidades dos levitas. São estes os lugares que eles habitavam, segundo seus acampamentos, dentro dos seus limites, a saber, aos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, pois lhe caiu a sorte, deram-lhes Hebrom na terra de Judá e os seus arredores. Porém, o campo da cidade, com suas aldeias, deram a Calebe, filho de Jefoné. Aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Líbina, com seus arredores, Jatir e Estemoa, com seus arredores, Ilém, com seus arredores, Debir, com seus arredores, Azã, com seus arredores, e Bet-Semes, com seus arredores. Da tribo de Benjamim, Geba, com seus arredores, Alemete, com seus arredores, e Anatote, com seus arredores. Ao todo, 13 cidades, segundo as suas famílias. Aos filhos de Coate, que restaram da família da tribo, caíram por sorte 10 cidades da meia tribo, metade de Manassés. Aos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Sacar, da tribo de Asser, da tribo de Naphtali, da tribo de Manassés em Bazã, caíram 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da tribo de Zebulon, caíram por sorte 12 cidades. Assim, deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades com seus arredores. Deram-lhes por sorte da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim estas cidades, que são mencionadas nominalmente. A algumas das famílias dos filhos de Coate foram dadas cidades dos seus territórios da parte da tribo de Efraim, pois lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e seus arredores, na região montanhosa de Efraim, como também Gezer com seus arredores, Joquimeão com seus arredores, Bet-Oron com seus arredores, Aijalon com seus arredores, e Gate-Rimon com seus arredores. E da meia tribo de Manassés, Aner com seus arredores e Biliã com seus arredores, foram dadas as demais famílias dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, deram em Bazã, Golã com seus arredores, e Astarote com seus arredores. E da tribo de Issacar, Quedes com seus arredores, Daberate com seus arredores, Ramote com seus arredores, Anem com seus arredores, e da tribo de Asser, Masal com seus arredores, Abidom com seus arredores, Ucoque com seus arredores, e Reobe com seus arredores. E da tribo de Naphtali na Galiléia, Quedes com seus arredores, Amon com seus arredores, e Quiriataim com seus arredores. Os demais filhos de Merari receberam da tribo de Zebulon, Rimono com seus arredores, e Tabor com seus arredores, e da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, deram-se-lhes da tribo de Ruben, Bezer com seus arredores no deserto, Jaza com seus arredores, Quedimote com seus arredores, e Mefaate com seus arredores. E da tribo de Gade em Gileade, Ramote com seus arredores, Maanaim com seus arredores, Esbom com seus arredores, e Jazer com seus arredores. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.